parte que fala do máximo de tempo que a pessoa possa cumprir em regime fechado, que é 30 anos. Aí vem uma nova lei e fala, olha, agora é 40 anos. A forma de progressão de regime, a lei de execução penal falava que era 1/6 da pena podia progredir, agora não. Agora é porcentagem, 16%, 20%, 40%, 30%, 50%, 60% e 70%. Então, houve muitas mudanças, mas ficam tranquilas que nós vamos ver com bastante cuidado, bem mais para frente aí, na parte da teoria da pena. Então, nós sempre tivemos esse cuidado de ir com calma sobre todos os temas que nós trabalhamos. Tempo do crime, lugar do crime, correto, conflito aparente de normas que nós verificamos também, fato típico, conduta, resultado, nexo causal, tipicidade, culpabilidade, intercrimes, verifica-se o quê? Tudo tentando compreender a conduta prevista pelo homem. E, claro, visando preventivamente proteger os bens jurídicos tutelados, e a nossa vida, os nossos patrimônios e a nossa liberdade, correto? Então, o direito penal sempre vai resguardar esses bens jurídicos tutelados. Nós vamos, como operadores do direito, eu como advogado, vocês como juízes, futuros promotores de justiça, procuradores de justiça, vocês verificar que vão estar sempre atrelado a que a lei assim traz para nós, nada além da lei, correto? Porque quando vocês forem juízes, qual que é a função do Poder Judiciário? Aplicar a lei ao caso concreto, função típica do Poder Judiciário, correto? E nada mais do que isso. Então, nós vamos sempre estudar a legislação. Nós entendemos e compreendemos os sujeitos do crime, quem que é o sujeito passivo, aquele que lesiona o bem jurídico tutelado, quem que é o sujeito ativo, aquele que lesiona o sujeito passivo, o Estado e a vítima, correto? E depois entendemos um pouco sobre autoria, coautoria, participação. Vimos que não existe, dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro, aquele termo que tanto nós acompanhamos em filmes, que é o cúmplice. Não, nós não temos isso. Nós temos o quê? O autor, que é o que vai executar juntamente com o autor o crime, e o partícipe, aquele que de algum modo auxilia para a concepção, a responsabilidade daquele crime que estão praticando. Então, nós temos que trabalharmos bem estes conceitos. Uma vez que nós vimos que, pela teoria, todos respondem pela crime praticado, mas cada um dentro da sua culpabilidade. Correto? E vimos a aula passada muito sobre concurso de pessoas, que é a reunião de pessoas que, de alguma forma, se unem para a prática de crimes. Correto? E o concurso de pessoas, pessoal, é o quê? Duas ou mais pessoas que se para praticar uma infração, porque crime é espécie de infração, correto? Uma infração penal. E o nosso Código Penal, ele tanto resguarda essas condutas que ele tipificou lá no artigo 288 a associação criminosa, correto? Quando dois participam, beleza, vão responder somente por aquele crime. Roubo, furto, estelionato, correto? Mas, quando 3 ou mais pessoas participam, nós vamos responder pelo quê? Pelo crime, pessoas praticaram, mais associação criminosa. E o que vai ocorrer com essas penas? Vão ser somadas ao final. Então, eu vou responder lá pelo furto, um exemplo, de um furto ou de um roubo, mais associação criminosa. Então, quanto mais pessoas tiverem organizadas para a prática de crimes, mais grave vai ficar a pena. Por quê, professor?
Porque se chegar 4 ou mais pessoas, nós vamos verificar que não vai se enquadrar mais em associação criminosa, e sim organização criminosa. Lei 12.850 de 2012, salvo engano, que é a lei da crime de organização criminosa, que é quando 4 ou mais pessoas se reúnem organizadamente, correto? Aqui nós vamos ter diretores, aqui nós vamos ter financeira, aqui nós vamos ter, ou seja, é uma organização criminosa mesmo, PCC, Comando Vermelho, aonde tem todas umas diretrizes e hierarquia. Então a pessoa vai tanto responder pelo crime lá previsto na infração que eles praticarem, se for homicídio, se for roubo, se for qualquer tipo de infração penal aí, apropriação, estelionato, corrupção, prevaricação, entre outros aí, mas a organização criminosa. E ainda por cima nós temos a lei de lavagem de dinheiro também, que vem tipificando. Todos esses crimes, pessoal, vão ser imputados a essa pessoa. A estas pessoas, isso se chama concurso de pessoas. Ou seja, quando várias pessoas se reúnem para a prática do crime. E compreender que a associação é 3 ou mais pessoas. 2 pessoas não caracteriza a associação. A caracteriza, sim, o concurso de pessoas. Correto? Que os 2 vão responder pela conduta prevista lá na infração praticada. Mas que cada um dentro da sua culpabilidade. Então, nós vimos essas situações importantes. 3 ou mais pessoas já vai caracterizar associação. 4 ou mais pessoas de uma forma muito mais organizada pode caracterizar organização criminosa. Entendeu, pessoal? Então, vamos verificar que nós temos essas tipificações e essas regulamentações que a lei traz para nós dessas condutas, no intuito de que, olha, realmente nós temos o princípio da presunção da inocência que nós vimos lá nos princípios constitucionais, correto? Ninguém será considerado culpado enquanto sentença penal não transitar em julgado. Nós vimos, analisamos e estamos acompanhando atentamente nos noticiários o princípio, ou seja, professor, tem julgado mesmo aquilo que não cabe mais em recurso. Ou seja, o juiz decidiu, ninguém recorreu, transita em julgado. Recorreu para a segunda instância, ou para o Tribunal de Justiça, ou para o Tribunal Regional Federal, vai ser reanalisado. Posso recorrer depois e posso recorrer até o Supremo Tribunal Federal em regra. Correto? Em regra. Verifica-se o quê? Que só vai ser considerado culpado quando não couber mais recurso, e é o conceito de trânsito em julgado, pessoal. Por isso que muitas das pessoas, às vezes, ficam indignadas com morosidade. E nós vamos verificar muito mais para frente a prescrição da pretensão punitiva, prescrição da pretensão executória. Professor, o que é isso? O que é isso? Ou seja, quando o juiz vai receber uma denúncia, ele tem um prazo para julgar essa denúncia, estação penal. Se ele não julga neste prazo, prescreve o crime. Então, tudo isso é levado em consideração. Mas, claro, vocês que estão entrando no primeiro semestre agora, eu, particularmente, estou fazendo 9 anos de advocacia. Já estou verificando na advocacia, eu peguei uma diferença brutal, pessoal. Brutal, porque eu era da parte do processo físico e, de repente, há 5 anos atrás, virou tudo eletrônico. Então, eu peguei bastante essa transição. E está dando muita celeridade nos julgamentos. Ainda tem demora? Tem. Mas daqui a 5 anos, quando vocês estiverem informados para a OAB, 6 meses, 1 ano, já está a sentença criminal aí muito bem fundamentada, decidida por um juiz de direito, pessoal. Então, o direito está cada vez mais dinâmico e nunca é uma ciência exata, correto? Sempre foca nessas premissas do direito penal. Não é uma ciência exata. Tudo vai depender de cada caso em concreto. E vamos tentar trabalhar naquilo que for
em benefício do sujeito ou em malefício do sujeito. Depende de que lado que você está. Ah, estou do lado do Ministério Público, professor, eu quero ser promotor de justiça. Excelente. Excelente. Você vai buscar para tirar essas pessoas que praticam a infração penal, tiram ele da sociedade, correto? Colocam ele no cárcere para reeducar, prevenir, ressocializar ele de volta para a sociedade. Porque eu sempre falo para vocês, ele vai voltar para a sociedade. Então, nós vamos trabalhar para que você cumpra da melhor maneira possível o papel fundamental que é do Ministério Público. Ah, professor, eu quero ser juiz. Melhor ainda, tenho 3 primos juízes, 4 com meus filhos. Verifica-se o quê? Que todos têm que aplicar a lei ao caso concreto, correto? Não ser amigo nem inimigo das partes. Pessoal, a imparcialidade para que a justiça seja realizada da melhor maneira possível. Então, é isso que nós vamos, ao longo do curso, estudar, compreender, verificar procedimentos, recursos e entender. Eu coloquei um fluxograma, pegar lá no primeiro dia de aula, sala de aula, que deu para ter uma ideia interessante aí do nosso Poder Judiciário e verificar como que funciona esse fluxograma que não está no caderno de vocês, que vai ser base para toda a faculdade. E esse semestre já era para a gente ter ido lá no Tribunal de Justiça, se não fosse o coronavírus, né, que tinha agendado lá, para já conhecer, por exemplo, um julgamento na Câmara Criminal, em segunda instância, né, em primeira instância, já no Tribunal de Justiça, debate, sustentação oral, os 3 desembargadores e o advogado, correto, fazendo defesas ali, discussões sobre teses jurídicas sobre determinados crimes. Então, nós já vamos ter começado a vivenciar, mas semestre que vem, certeza que eu sempre deixo datas reservadas lá com o pessoal do Tribunal de Justiça, que é para o Pantanal. Pessoal, eu quero trabalhar com vocês o artigo 30 do nosso Código Penal. O artigo 29, nós falamos dos concursos de pessoas. E eu falei, olha o tanto que nós abrangemos só concurso de pessoas. Nós vimos os requisitos que o próprio doutrina traz para nós, mas, além do que, o crime de associação criminosa, 288 do Código Penal, mais a lei 12.850, correto, que é a organização criminosa. Associação é uma coisa, organização é outra. Então, tudo isso traz para nós o quê? Concurso de pessoas. Pessoas que se reúnem para a prática de crimes. Então, beleza, professor. Até aí eu compreendi. Eu quero mostrar para vocês que o nosso artigo 20, ou nosso artigo 30, ele é bem tranquilo. Em que sentido? Olha só, que sempre gera muita dúvida dos alunos. O artigo 30 diz o seguinte: não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Salvo quando elementares do crime. Pessoal, eu peguei na doutrina do Rogério Sanches, e quem quiser anotar aí, eu dito para vocês que eu peguei o artigo 30 e eu dividi em 2 requisitos. Quem quiser anotar, coloque aí, artigo 30, circunstâncias incomunicáveis, correto? Artigo 30, circunstâncias incomunicáveis, o tópico, né? Artigo 30, circunstâncias incomunicáveis. Primeiro, nós temos que fazer uma distinção entre circunstâncias objetivas e circunstâncias subjetivas. Fique tranquilo, agora é a parte técnica, mas o exemplo vai ficar claro para vocês como que funciona estas circunstâncias incomunicáveis. Vamos lá. Aí eu coloco o número 1 para mim, por favor. Circunstâncias objetivas. Circunstâncias objetivas. Circunstâncias objetivas. Que diz, 2 pontos, né? Diz respeito ao meio, ao modo de execução. Diz respeito ao meio de execução ou ao modo de execução.
circunstâncias objetivas. Diz respeito ao meio ou ao modo de execução. Como assim, professor? Diz respeito ao meio, ou ao modo de execução. Vírgula. Vão se comunicar, desde que ingressem na esfera do conhecimento, ingressem na esfera de conhecimento, do coautor ou partícipe. Verifica-se o que, pessoal? Circunstâncias objetivas. Diz respeito ao meio que a pessoa praticou o crime. O autor, aquele que aplicou, realizou o verbo do núcleo do tipo, correto? Ou seja, matou, roubou, furtou, aquele que executou o verbo. As circunstâncias objetivas que nós trabalhamos aqui, que é o artigo 30 traz para nós, essas circunstâncias, o meio que ele pregou, foi o meio com arma, mas e o coautor? Ele utilizou a arma? Ele não atirou. E aí, ele vai responder por este crime porque ele não utilizou essa essa qualificadora do uso de arma de fogo. Lá no artigo 121, parágrafo 2º do nosso Código Penal. Esta agravante que o sujeito A realizou do verbo do tipo, correto? Vai se comunicar com o sujeito B, primeiras circunstâncias que eu falei aqui para vocês, sim, porque se o sujeito B, ou seja, o autor, o coautor ou o partícipe, tivesse conhecimento que poderia realizar um disparo ou algo nesse tipo. Então, essas são as circunstâncias objetivas. Depois eu vou pegar outro exemplo. Agora eu quero trazer com vocês as circunstâncias subjetivas. Circunstância subjetiva. Pessoal, tudo no direito penal, e eu acho que os outros professores também não trabalham, tudo que é subjetivo é aquilo que diz respeito à pessoa. São o que diz respeito à pessoa. Como assim, pessoal? Eu pratiquei um crime contra o meu pai. É uma circunstância subjetiva, uma relação de parentesco. Correto? Esta circunstância subjetiva, ela não vai se comunicar por ser uma agravante. Uma causa, uma agravante genérica. Algo que vai dosar a minha pena. Circunstâncias subjetivas está ligado ao ânimos do agente, ao motivo do agente. Não se comunica. Eu vou repetir, que é o número 2. Circunstâncias subjetivas, 2 pontos. Circunstâncias subjetivas, 2 pontos. Ligado ao ânimos do agente. Ligado ao ânimos do agente. O motivo do agente está ligado ao ânimos do agente. Entre parênteses, motivo do agente. Não se comunicam aos coautores e partícipes. Não se comunicam aos coautores e partícipes. Ponto. Da mesma condição de caráter pessoal. Do mesmo modo que é de caráter pessoal. Tudo que for subjetivo, eu estou praticando o crime por um motivo pessoal, mas aí eu tenho um coautor, eu tenho um partícipe na empreitada criminosa, vamos verificar que as questões subjetivas não se comunicam. Agora,
Do mesmo modo, as condições de caráter pessoal. Bom, correto? Circunstâncias subjetivas não se comunicam. Objetivas, desde que tenham conhecimento daquele fato, se comunicam. Vou dar um exemplo já. Calma aí, pessoal. E, claro, as elementares do crime. Coloca o número 3. Elementares do crime. Elementares do crime. Elementares do crime. Número 3. Elementares do crime. As elementares, tanto objetivas quanto subjetivas, vão se comunicar. As elementares, tanto objetiva ou subjetivas, irão se comunicar com o coautor ou o partícipe. As elementares, tanto objetiva quanto subjetiva, irão se comunicar com os coautores ou partícipes. Professor, o que é elementares? Perfeito. Olha este exemplo, pessoal. Olha este exemplo. Olha este exemplo. Vamos lá. Vamos botar lá. O Jean, ele é jurado de um crime. Ele faz parte lá do conselho de sentença, correto, no tribunal do júri. Então, o Jean, ele é, ali naquele momento, o quê? Um funcionário público. O servidor está realizando um título de ônus público. Correto, Jean? O Jean, ele é o jurado. O conselho de sentença, pessoal, o conselho de sentença, ele é formado por 7 pessoas. Correto? Ele é formado por 7 pessoas. Que é a segunda fase do júri, que é lá o plenário. Aí o Jean, ele é o jurado. Aí o Jean, ele vai e solicita vantagem indevida de Jéssica, que é a que está sendo julgada. O Jean solicita vantagem indevida de Jéssica, que está sendo julgada. Mas o Jean vai solicitar essa vantagem indevida para Jéssica por intermédio da Edilane. Então, nós temos o Jean, funcionário público, a Jéssica sendo acusada e a Edilane, uma terceira. Então, Jean, correto, solicita uma vantagem indevida para a Jéssica, correto, por meio da Edilane. Beleza, professor. Beleza. A pergunta é o quê? A pergunta. O Jean, eu acho que fica claro, quem solicita vantagem indevida responde por corrupção passiva. Correto? O Jean vai responder por corrupção. Mas a questão interessante, corrupção passiva é um crime praticado por funcionário público. Está previsto lá, salvo engano, artigo 330 ou 315, corrupção passiva, 317, correto? Solicitar ou receber para si ou para outro, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumir, mas em razão dela vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Pena de reclusão de 2 a 12 anos. Então, a gente enquadrou perfeitamente aqui no 317. Professor, e a Edilane? Ela vai responder por quê? Primeiro, a Edilane é funcionária pública. A Edilane é funcionária pública. Que é aí que nós temos que destrinchar. A condição de funcionário público é uma elementar subjetiva do crime. É uma elementar, ser funcionário público. Correto? Porque ele está exercendo um papel de funcionário público naquele momento. Professor, mas eu só estou indo um dia lá, eu sou funcionário público? Sim. Artigo 327 do Código Penal traz o conceito de funcionário público para a esfera penal. Pode ser de esfera gratuita ou onerosa, mas que estiver, de alguma forma, praticando serviço público. O Jean, o mesário, correto? Então, é funcionário público. Funcionário público é uma elementar. A elementar, pessoal, aí eu vou ler o artigo
30 no nosso Código Penal, eu vou verificar, professor, as circunstâncias de caráter não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, que é o que eu falei para vocês, as circunstâncias subjetivas. Essa não vai se comunicar. Mas, salvo quando elementares do crime. Aqui, pessoal, então a Edilane, que é que vai intermediar esse negócio com a Jéssica, correto? Ela também vai responder como funcionária pública, ou seja, ela também vai concorrer por corrupção passiva, juntamente com Jean. Então, o Ministério Público, que é o titular da ação penal, conforme o artigo 129 da Constituição Federal, que intitula ao Ministério Público o poder de mover ação penal. Perfeito. Correto? Quando ele oferecer a denúncia, que é a petição inicial, ele vai oferecer em desfavor de Jean e Edilane, imputando a eles corrupção passiva. Mas eu quero que vocês dão uma OBS. Regra geral, vai se comunicar. A OBS é a seguinte, professor. Mas, e se a Edilane não sabia que o Jean, correto, era um funcionário público? Não tinha conhecimento disso. Ela vai... O que vai acontecer com a Edilane neste caso? Correto? Ela vai alegar erro de tipo, erro de proibição, correto? Ou, porque, querendo ou não, ela tinha conhecimento daquilo que ela estava fazendo. Ela estava, de alguma forma, solicitando a Jéssica, que estava sendo denunciada, era réu do processo, ou seja, uma eminência de acontecer uma condenação, e o Jean falou para a Edilane, olha, vai lá na Jéssica, fala que se ela me pagar 50 mil, eu vou no voto de absolvição. A Edilane vai lá. Só que vamos colocar que o Jean só fala, Edilane, eu preciso que você vai na Jéssica, oferece para ela um serviço, que eu vou cobrar 50 mil reais dela, que ela vai saber o que é. Correto? Ou seja, ela não tinha conhecimento, correto? Ela não tinha conhecimento que o Jean era funcionário público. E neste caso, o que vai acontecer com ela, pessoal? No máximo, nós temos um erro, que é chamado erro de subsunção. Erro de subsunção. Erro de subsunção. Porque, como a Edilane, ela não tinha conhecimento que já era funcionário público, mas ela praticou uma conduta sabendo da conduta. Então, ela não é erro de tipo, estou sendo induzida aqui a algo. Não tem hierarquia nada. Correto? Erro de proibição, não, porque ela tinha conhecimento do fato. Diferente desses erros que vai o quê? A culpabilidade, exclui a culpabilidade, exclui o crime. Correto? Respondendo no máximo de forma culposa. Mas aqui ela não tinha só conhecimento de que Jean era funcionário público. É o chamado erro de subsunção. Não vai isentar ela do crime, pessoal. Ela vai responder por corrupção passiva. Porque o artigo 30 fala, salvo quando as elementares do crime. Só que o erro de subsunção é uma atenuante. É uma atenuante genérica. Atenuante, artigo 65 do Código Penal. Artigo 65 do Código Penal. Verifica que ela vai concorrer com Jean, com corrupção passiva, só que como ela não tinha conhecimento, ela agiu em erro de subsunção. Não vai excluir ela do crime, ela vai responder. Se a pergunta for objetiva, responde. Se for uma pergunta subjetiva de segunda fase da OAB, entretanto, todavia, não obstante, correto, a
Edilane responderá, não tinha conhecimento, então responderá, terá uma atenuante, uma circunstâncias atenuante genérica. Artigo 65 do nosso Código Penal. Então, acho que o exemplo é claro. As circunstâncias de caráter pessoal, subjetiva, pessoal, não se comunicam, correto? Mas as elementares, aquilo que é elementar do crime, e eu falo isso porque nós temos uma distinção dos crimes praticados por funcionário público e crimes praticados por civil, pessoas comuns, correto? Que é lá do artigo 312 em diante, ele fala dos crimes praticados por funcionário público. Quer ver outro erro de subsunção? Outro erro de subsunção que não vai isentar da pena, vai acontecer no máximo com um atenuante, correto? É a pessoa que não tem conhecimento que o cheque, por exemplo, o cheque, qual que é a palavra correta? O cheque é um título público. Então, a pessoa que falsifica o cheque, além de estar praticando o estelionato, vai praticar os crimes contra a administração, que é um bem público. O Camarino, eu sabia, correto? Que cheque é um título público. Sim, é um título público, é um título extrajudicial público. Então, é um erro de subsunção também. Então, são erros que a pessoa desconhece. Como eu não posso me isentar, porque o Código Penal, nós estudamos isso até na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro da Constituição, que ninguém pode alegar desconhecimento da lei, mas pode ter um erro de subsunção, um erro técnico sobre determinada infração penal. Correto? Então, as elementares, sendo elas subjetivas ou objetivas, vai se comunicar. Agora, circunstâncias subjetivas não se comunicam. Compreenderam? Eu acho que o exemplo é muito mais prático do próprio conceito. Correto? Correto, professor. Oi. Correto. O professor Stanley já tinha abordado a respeito de subsunção, realmente, para nós. Ah, já tinha? Já tinha falado já desse conceito todo. Falou a respeito do cheque predatado, a predatação Isso. do cheque. Ele então, falou. Estamos em consonância aí. Exato. Porque são erros de subsunção, né? Erros aí básicos, cotidianos, mas que de alguma no direito penal não vai isentar, mas vai ser uma atenuante genérica. Professor, o que é atenuante? Quando eu pego lá o crime 171, estelionato, vamos lá, 171, exemplo 171, obter para si ou para outro em vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo em erro, mediante artifício, árduo ou qualquer outro meio fraudulento, cabe a pena de 1 a 5 anos. Verifica-se, ou seja, quando vocês forem juízes de direito, correto? Vocês vão ter o quê? De 1 a 5 anos. Atenuante vai trazer o indivíduo para ficar perto de 1. Está correndo algo que atenua a pena. É o artigo 65. Vai trazer para cá. Então, se eu tenho circunstâncias que atenuam a pena, o juiz tem que fundamentar o porquê que ele está agravando, sendo que tem umas circunstâncias atenuantes. Por isso que cabe esse recurso em cargos de declaração, entre outros recursos, quando o juiz não fundamenta da melhor maneira possível, não esclarece o porquê da pena. E é muito comum no direito penal, eu comentei com vocês, que as decisões dos magistrados, ainda mais quando trata-se da restrição da liberdade de uma pessoa, o que é a decisão traz? Você pega uma decisão civil lá, 10 páginas, não matou. Mas uma criminal é no mínimo 30, 50 páginas, pessoal. Porque ele vai ter que fundamentar todas as circunstâncias judiciais, todas as atenuantes quando houver, todas as agravantes, todas as causas de aumento, causas de diminuição, relatório, fundamentação e dispositivo.
porque eu estou na eminência de restringir a liberdade de uma pessoa e jogar lá no Pascoal Ramos, certo? Ali no Carumbé, aqui na prática aqui. Então, tem que ser muito bem fundamentado para que não haja nenhuma possibilidade de recurso. Ainda, claro, se eu não estiver confortável com a decisão, o nosso Código Penal e nosso Código de Processo Penal e a Constituição Federal dá para nós o tipo de recurso. São erros básicos. Então, isso traz para nós aí o artigo 30, que são as circunstâncias que são incomunicáveis e as que são comunicáveis. É claro, artigo 31, se quiser anotar, claro, que são os casos de imputabilidade. Artigo 31 do Código Penal, casos de imputabilidade. Artigo 31, que são os casos de imputabilidade. Correto? Que casos que são esses, pessoal? Porque é um artigo bem simples também. Essa daqui é mais simples do que o 30, porque o 30 tem essas palavras um pouco mais técnicas, que é elementares, circunstâncias. O artigo 31, se você for fazer uma leitura da lei, acho que vocês já vão compreender. Olha só, o ajuste, a determinação ou a instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. Então, o partícipe, o autor, correto, que de alguma forma instiga, auxilia, induz uma pessoa a praticar um crime, correto, só vai ser punida esta pessoa se houver uma lesão, princípio princípio da mínima eficácia, da lesividade do bem jurídico tutelado, correto? Verifica-se o quê? Não tem nenhum tipo de lesão, não há o que se falar em imputar a esse sujeito um crime, correto? E nós sabemos que a tentativa, que tanto nós estudamos aqui no nosso material no portal, eu só vou responder se o crime não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente. Correto? Lembra a tentativa perfeita, a tentativa imperfeita? Correto? Tentativa perfeita, a pessoa utiliza todos os meios para a execução. Imperfeita, não, não utiliza todos os meios. Tentativa cruenta, entre outras modalidades de tentativa. Então, poderá essa pessoa que auxilia, instiga ou de alguma forma produz uma ajuda a esse sujeito que pratica a infração penal, esse sujeito A, né, sujeito ativo, no máximo por tentativa, se não ocorrer nenhum tipo de lesão ou ameaça de lesão a um bem jurídico tutelado. Aqui ele só traz essa especificação. Olha, não há que se falar de eu punir a pessoa que auxilia, que instiga, se não chegou a lesionar nenhum tipo de bem. Ah, mas ele tentou. Se tentou, poderá responder no máximo, aqui no caso, por tentativa. No máximo por tentativa. É só dentro de uma lógica jurídica do que realmente é. Se tentou, chegou a dar um tiro, chegou a executar e utilizou uma arma que você emprestou, por exemplo, correto, sabendo da intenção, tendo conhecimento do ânimos do sujeito ativo, aí você vai cometer o crime. Sim, correto, mas se não chegar a lesionar e você não tem conhecimento, no máximo como tentativa. Então, este é o artigo 31 do nosso Código Penal. Artigo 31 do nosso Código Penal. Assim, nós conseguimos trabalhar o artigo 1º ao artigo 31 do nosso Código Penal. Outro tema que
é bem interessante, está no material de vocês, e eu acho que ano passado nós conseguimos, correto, ter um exemplo clássico, acachapante, correto? Em que sentido? Lá, da responsabilidade penal das pessoas jurídicas. Porque sempre nós tivemos e compreendemos que pessoa jurídica não responde criminalmente porque PJ não cumpre pena. Quem vai cumprir uma pena, ou seja, uma pena privativa de liberdade, ou uma pena restritiva de direito, ou uma pena de multa, que são as espécies de penas que nós temos do ordenamento jurídico brasileiro, correto? Normalmente, eu não, como que eu consigo restringir a liberdade de uma empresa? Colocar ela no castigo? Impossível. Só que nós estamos acompanhando que aquelas pessoas responsáveis, diretores, sócio-administrador, pessoas que têm a parte de diretrizes de comando da empresa, respondem criminalmente, correto, pelas condutas praticadas pelas pessoas, seja ela de direito privado, em algumas situações de direito público, mas não quase nunca, mas de direito privado, correto? E nós vimos que a exemplo do semestre do ano passado foi a companhia Vale do Rio Doce, né, onde ocorreu 200 ou 300 e poucas mortes lá naquele episódio. Professor, o que vai acontecer com a empresa, a pessoa jurídica? Correto? Antes nós tínhamos na cabeça, acho que era uma concepção, um sentimento da sociedade, pelo menos que eu sentia, que os caras nunca seriam punidos por essas condutas, por essas irresponsabilidades. Porque a gente sempre estudou, quando que a pessoa jurídica vai responder? Nos crimes ambientais. Correto? Os crimes ambientais, ela responde, porque as penas de multas milionárias. Mas nós estamos indo muito além das responsabilidades penais das pessoas jurídicas, das pessoas que têm direção. Por que eu falo isso? Porque o Ministério Público, lá de Minas Gerais, o que eles... Qual a denúncia que eles ofereceram? De homicídio doloso ao presidente e ao engenheiro que assinou o laudo da barragem. Então, verifica-se o quê? Compreendeu que eles agiram dolosamente por dolo eventual, quando eles assumiram o risco. Se o engenheiro, aí que jogou esse engenheiro que atestou a barragem é uma outra empresa, né? Nós temos a Vale e uma outra empresa. Atestou que a barragem é legal e tem lá no documento a assinatura do homem falando que é legal, então peraí. Ele assumiu o risco, porque desabou. O Ministério Público imputou os crimes de homicídio doloso, porque a responsabilidade penal vai para os seus diretores, aonde aqueles que estão direcionados nas decisões e diretrizes das empresas. Então, nós estamos verificando, vivenciando essas mudanças que estão acontecendo. Então, não tem mais aquela situação, vou pagar só uma multinha empresa e toco o barco. Não. Dependendo dos atos que estão acontecendo, e o material de vocês trouxe bastante jurisprudência, ou seja, julgados de processos que estão acontecendo, que estão sendo julgados nos tribunais superiores, já em âmbito do STJ e STF, correto? Dessas responsabilidades penais, que além de pagar as multas milionárias, poderá ainda, correto, responsabilizar criminalmente os seus dirigentes que estão à frente das empresas aí, e que, no caso, nós estamos acompanhando o presidente da Vale e os engenheiros aí responsáveis pela barragem. Então, é a situação que o nosso direito também veio trazer, pessoal. E cada vez o cerco vai se fechando. Eu tenho acompanhado o quê, pessoal? Que as leis estão vindo cada vez mais
severa. O cerco está se fechando. Aquele sentimento, às vezes, de impunidade, você vai verificar na época de vocês, quando vocês advogarem, eu já estou sentindo muito isso, correto? Da celeridade. Mas nós temos que sempre coibir arbitrariedade, abuso de autoridade sobre determinadas condutas provenientes de agentes públicos também. Então, tanto é que veio a lei de abuso de autoridade, que é o Congresso dando um cutucão no Poder Judiciário. Olha, quem faz as leis somos nós. Se vocês começarem a bater na gente aqui, eu tiro 2 meses de férias de juiz e faço modificação aqui na lei e coloco um mês só. Então, as coisas estão mudando. Pode falar, Jean. Professor, eu assisti hoje as aulas do professor Brau sobre o pacote anticrimes. E deu uma saladinha a respeito ali das penas, que o professor lá comentou que houve no pacote anticrimes uma nova tipo de pena, que seria a apropriação dos bens, no caso lá dos crimes de político, que tem enriquecimento ilícito, e após o trânsito em julgado, havendo não compatibilidade do que ele ganha no nome dele, o magistrado pode tomar tudo que não está sendo declarado. Ela vai entrar nesse... Né? Vamos entrar, mas não na teoria das penas. Isso daí, nós sabemos hoje o que acontece, Jean. No Código de Processo Penal, nós temos um mecanismo chamado medidas assecuratórias. O que são essas medidas assecuratórias, professor? É sequestro de bens, arresto de bens e hipoteca legal. Correto? Vamos lá. O mais comum é o sequestro de bens, que eu acho que às vezes muitas das pessoas podem conhecer, ouvir através do mandado de busca e apreensão. Busca e apreensão, mandado de busca e apreensão, não é a mesma coisa. Busca é uma coisa, apreensão é outra. Mas se eu pego 240 lá do Código de Processo Penal, eu acho que às vezes eu leio a mesma coisa, mandado de busca e apreensão. Não, porque tem busca sem apreensão, o Ministério Público, um dos legitimados para requerer a busca e apreensão de um bem, um automóvel, um Porsche ou um imóvel, correto? Porque entende-se que esse bem foi derivado do ilícito. Então, aí é sequestro de bens. Se eu tenho certeza, ou certeza não, mas indício suficiente de autoria e de materialidade, ou o Ministério Público ou o delegado de polícia, durante a investigação do delegado, e também o MP pode requerer durante a investigação, e durante o processo o MP pode requerer o sequestro do bem, porque fala, olha, eu quero resguardar para a futura indenização lá na frente, se for comprovado o crime. Aí o que vai acontecer? Vai acautelar esse bem, se for realmente confirmado que esse bem foi do ilícito, e depois vai ser destinado a outra situação. Essa prisão acautelar, sim. Mas o que mudou no pacote anticrimes, que facilitou, foi na questão das drogas, da Lei 11.343 de 2006. Por quê? Nas drogas, não precisa esperar o trânsito em julgado para ficar com o bem. Se durante a instrução, durante a investigação, durante a instrução processual criminal, ficar comprovado que aquele carro, que aqueles bens, que aquele iate, que aqueles bens móveis é derivado do tráfico de drogas. Se ficar comprovado, eu não preciso esperar o trânsito em julgado. A administração pública, o Poder Judiciário, fazer o leilão desses bens imediato antes do trânsito em julgado. Então, são mudanças que veio. Porque um trânsito em julgado, já na prática, dura 15 anos. Imagina um carro que o cara pega hoje, vamos botar um Onix, vamos pensar em pessoa pequena, pega um Onix, daqui 15 anos, quanto que ele vai valer? Correto? Aí eu penso, aí chega lá, em 15 anos eu perdi o bem, vou leiloar, não vai valer nem um quinto da lesão que ele causou aos cofres públicos, ou da lesão que ele causou à vítima.
Então, são mecanismos de modificação, mas penas, espécies de penas. Olha o artigo 32 do Código Penal. Privativa de liberdade, restritiva de direito e pena de multa. Essa é uma forma acautelar que já acontecia normalmente esses procedimentos. No final, transitou em julgado. Se for bem móvel, vai para leilão. Se for bem imóvel, também vai para leilão. Transfere a escritura para no caso, para a administração pública, correto? Que vai fazer as destinações necessárias sobre determinados utensílios. Se for, um vai para o Fundo Penitenciário Nacional, outros vai para determinados setores. Nós vemos que a Lava Jato estava querendo da Lava Jato, não foi, e foi indeferido. Então, é uma das medidas cautelatórias que, ao final, vem o leilão. Mas isso já acontecia, já era prática. Agora o pacote anticrime veio aí, mesmo só para colocar no preto e no branco, vamos dizer assim, correto? Mas pena mesmo se tem privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa. Ao final das penas, ele vai receber o quê? A pena privativa de liberdade, mais essa perda de bens e valores que forem constritos durante a instrução processual criminal. O grande interessante da instrução processual criminal, que leva sempre dúvida às pessoas, professor, às vezes eu estou acompanhando que prende, vai lá, um monte de carro importado. Prendeu um monte, mas depois tudo estou verificando que é liberado depois, o que está acontecendo, é conluio, é conchave, o que é isso? Não, pessoal. Primeiro, nós temos a seguinte situação. O Ministério Público pede, aplica uma das medidas securatórias por sequestro de bens, correto? Por entender que o bem é do crime. Aí, o fulano de tal, o investigado, o suspeito, correto? O indiciado, ele vai ver, ele tem mandado de busca e apreensão, ele vai, entrega o carro, não, pode pegar, tudo certo e tal, entrega o mandado de busca e apreensão para ele, olha, tá tudo bem, pode levar. Né? Tudo certo, não aconteceu com o Collor, lá na investigação do Collor. Ele pega o mandado de busca e apreensão, depois, no outro dia, vai no escritório de advocacia, vem no escritório, fala, fizeram a busca e apreensão do meu automóvel e tal, falando que veio com início. Aí você fala, que absurdo, né? Que loucura, você é uma pessoa proba, reputação ilibada. Como que isso aconteceu? Isso é uma injustiça. Vamos combater essa arbitrariedade exercida por esse Estado Supremo. O cara até sorri. Aí, beleza. Dá a declaração do seu imposto de renda. Aí o cara traz a declaração, está lá, 150 mil por mês. Aí que ele vai pedir pedido de restituição de coisa apreendida, excelência. Eu tenho condição de ter este carro. Minha declaração do imposto de renda comprova que eu tenho condição. Cabe ao acusador, no Ministério Público, comprovar que veio do ilícito. Mas, regra geral, eu tenho, correto, condições de obter. Por isso é que muitas das vezes, pessoal, acontecem essas liberações, correto? E é muito comum isso acontecer, porque a gente pensa, o cara lá pegou um monte de carro importado, mas vai verificar, o cara declara, olha, eu tenho 3 empresas. Se essas empresas são de fachadas, aí o MP vai investigar, porque o crime, ainda mais crime de corrupção, ainda mais crime de lavagem de dinheiro, não tem nome. Não está no nome sempre do sujeito, vai estar em nome de um laranja. Tem que comprovar que esse laranja não é a pessoa. E quem é o acusatório é o MP. Eu tenho o princípio da presunção da inocência. Enquanto não transitar em julgado, eu sou inocente. Então, são medidas assecuratórias, que é bem interessante. Matéria processual, ela é mais dinâmica, cara. Então, isso é bem legal. E você vai verificar que existem essas situações aí, mais do que ocorre com essas aulas que você viu, que pega ao final do processo, restringe o bem, vai para leilão, ou vai para o Fundo Penitenciário Nacional, ou faz uma destinação para outros fundos,
e verificar. Mas regra geral seria para o Fundo Penitenciário Nacional. Este fundo, pessoal, ele foi criado para quê? Para dar manutenção no sistema prisional brasileiro. Então, ocorre, porque às vezes as pessoas pensam, vou cumprir uma pena privativa de liberdade, de reclusão, regime inicial fechado, correto, vou cumprir esta pena, mas normalmente com a pena vem a multa. E a multa é uma dívida de valor que vai ser executada se não pagar. Correto? Sempre e a multa também vai para o Fundo Penitenciário Nacional, que é a indenização que é o Estado por crime que você está praticando perante a sociedade. E quando você pratica uma infração, você está praticando uma infração contra a sociedade. Deu para compreender? E tá bacana, os materiais lá tá muito interessante. Quem quiser aprofundar, tem todas as atualizações de matéria de direito penal e de direito processual penal. Ainda mais na parte ali de instrução investigativa, que é a parte pré-processual, que é o inquérito policial, correto? Que busca o quê? Indício suficiente de autoria e materialidade delitiva, que é presidida por um delegado de polícia, pessoal, através do concurso público para delegado. Se for matéria federal, delegado federal. Se for matéria estadual, delegado estadual. Correto? Então, bastante interessante. A parte processual ela é mais dinâmica, porque eu pego essas teses nossas que nós aprendemos, imputabilidade, potencial consciência da ilicitude, exigibilidade da conduta diversa, fato típico, conduta, resultado, nexo causal, tipicidade, e trago para o processo. Aí a gente começa a elencar e combater e compreender, olha, o MP está imputando crime que eu não pratiquei, correto? Então a gente consegue aí trabalhar da melhor maneira possível. Uma dúvida? O que mais você conseguiu ver, Jean? Qual aula que você conseguiu ver? Eu vi todas de penal e o comecinho, o juiz de garantias. Isso. Estava muito vago para mim esse conceito, né? Porque fala foi a versão do ex-ministro Sérgio Moro, ele era totalmente contra esse juiz de garantia, e essas aulas que o senhor colocou lá dão um norte muito bacana, que realmente é nada mais do que o próprio Código de Processo Penal já vinha dando, o penal com as garantias, e a Constituição já dá a todas as pessoas, né? Então só estão colocando um juiz que é bem bacana. Particularmente, eu sou até a favor, né? Mas o Fux também deu uma decisão sábia. Sábia no que sentido? Vamos suspender porque nós não temos estrutura física para aquelas comarcas lá em Confresa, lá em... acho que fui dar aula uma vez mesmo, Coniza, lá em Coniza, onde um juiz é admissível, criminal, trabalhista, seria tudo lá. Correto? Nesses lugares não tem essa possibilidade de haver, porque o juiz de garantias nada mais é do que, na verdade, um nome até equivocado, um juiz instrutório. É o juiz que vai instruir o quê? O inquérito, que vai dar as decisões na parte de investigação. Porque nós temos uma cognição, pensamento seguinte, pessoal. E vocês vão ver isso na prática. O quê? Nós vamos estudar prisão cautelar, prisão preventiva, prisão temporária e prisão em flagrante. Correto? Tá lá. O Ministério Público está pedindo a prisão preventiva do Rocha. Aí o juiz vai e defere a prisão preventiva, ou a prisão temporária, ou medida cautelar diversa de prisão. Tornozeleira, limitação, comparecimento mensal, entre outras situações do 319. Correto?
Aí, esse juiz que está dando a prisão, que decretou a prisão preventiva do Roger, ou temporária, ou qualquer coisa, busca e apreensão do Roger, vamos botar o exemplo, está lá, toda hora tem um pedido para o juiz, para mim, Fernando, que sou juiz, como se eu fosse juiz, tem que, porra, esse Roger daqui dá trabalho, hein? De novo o MP, de novo o delegado está pedindo, busca e apreensão, prisão. Cara, esse Roger dá trabalho. Beleza. Um mês depois, dá o Roger na frente dele sendo acusado. Olha o pensamento do juiz, como já vai estar contaminado, no sentido de que, olha, cara, você vai sentar lá na frente do interrogatório e fala assim, Roger, você deu trabalho, hein? Rapaz, pediu uns 10 mandados de busca e apreensão, eles pediram um monte de coisa no seu nome. Então o juiz já vai com o pensamento que o Roger dá trabalho. Você reverter essa situação, esse pensamento, meus queridos, é difícil. Professor, nós temos várias criminais, é muito difícil. Aí no mesmo juiz que deu uma busca e apreensão ou uma medida de prisão, que vai fazer a instrução do processo. O juiz instrutório ou o juiz de garantias é o que? Olha, vai ter um juiz somente para busca e apreensão, prisões cautelares. Porque depois que concluir as investigações, vai ser outro juiz para julgar, porque o juiz vai ser imparcial, o juiz novo, não conhece as partes. Ele só vai julgar com o que foi juntado nos autos. O que o MP trouxe? Está acusando você de corrupção. Cadê as testemunhas? Cadê as provas? Cadê os exames periciais? O que a defesa está trazendo? A defesa está trazendo que o Ministério Público está viajando. Você verifica que ele não está contaminado pela parte instrutória, ele está com a cabeça fresca, vai julgar conforme as provas que as partes apresentarem. Então é isso que é o juiz. Em grandes centros, como São Paulo, já acontece isso até. São Paulo, só me engano, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Belo Horizonte, já tem essa. Hoje, na prática, como nós temos? Nós temos um juiz da instrução penal e o juiz da execução penal. Agora, o juiz de garantia é para quê? Juiz instrutório, juiz investigativo, juiz instrutório e um juiz de execução. 3 juízes independentes. Estamos compreendendo, pessoal? A importância dele. Professor, bom é que está pintando concurso aí, né? Depois que desenvolver, vai abrir mais portas para ser juiz, né? Sim, e precisa. Não tem, pessoal, não tem efetivo. Aí eles pensam, o Estado é inchado, o Poder Judiciário tem muito dinheiro, mas você vai verificar que a Defensoria Pública, que é para resguardar aquele impossibilitado financeiramente, de até mínimos, correto? Que vai para a Defensoria Pública, lá no Nortãozão não tem defensoria, correto? Então não é esse mar aí que as pessoas às vezes colocam, que essas pessoas que não conhecem o direito começam a invocar e imputar. Uma coisa é o judiciário, outra coisa é legislativo, executivo, entendeu? Foge dessa seara. Nós estamos entrando na seara legal, na seara do poder judiciário. Não tem tanto que o fluxo suspendeu. Fala, como que eu vou ter um juiz de garantias lá no interior do Manaus? Malemar tem juiz. E é um juiz, às vezes, respondendo por 7, 8 cidades ali satélites. Então não tem, pessoal. Mas a ideia é interessante e já derrubam essa. Tem pessoas contra? Tem pessoas contra. Falar que não é necessidade, porque não tem efetivo, vai ter que abrir concurso. Mas concurso é bom. Se está dentro do orçamento anual, dentro da responsabilidade fiscal, acabou. Está na grande área. Então, eu sou um entusiasta dos migrantes. Não sou, claro, que na prática pode ser mais pensando aqui no Fórum de Cuiabá, como acontece, 3, 4 juízes ali da vara criminal. É os mesmos que dá mandado de busca e apreensão, mandado de prisão, tudo já chega lá, o cara já está carimbado, condenado. Não é questão de provas, é questão de pensamento. É questão cognitiva do magistrado, desse indivíduo. Então, o juiz veio para dar essa possibilidade. Não sei se vocês concordam comigo. Legítimo discordar, entender que não há necessidade, não tem que ter mais concurso, fechar tudo, né? Aí cada um. Compreenderam, pessoal?
Show, valeu, professor. Não, mas é interessante, pessoal, é interessante. É o que nós estamos falando. As novas legislações, as novas leis estão vindo aí realmente conforme a necessidade, não é uma innecessidade. Senão não seria nem sancionado pelo presidente, seria vetado, né? Correto? Então nós estamos participando aí de umas mudanças. Vocês vão pegar ainda um ano judiciário muito mais sério. E já vão entrar aí com muito concurso, para vocês passarem no concurso público, ganhar seus 30 contos por mês e ficar tranquilo para o resto da vida de vocês. Amém? Amém, né? Vamos lá. Mas quem gosta de se aventurar, a advocacia sempre também é prazerosa, pessoal. Muito valorosa. E a nossa liberdade não tem valor, essa liberdade que nós temos de poder viajar, porque não tem que estar preso, cumprir um horário, alguma coisa assim, salvo nós professores que estamos aí legitimados. Mas julho e janeiro, normalmente, estamos partindo também. Vamos lá, mas não dessa vez, né? Porque a crise bateu para todo mundo. Pessoal, então só fazendo um checklist, eu quero que vocês dê atenção, certo? Conceito de direito penal, princípios fundamentais, que são os princípios constitucionais, depois os princípios do direito penal, infração penal, crime versus contravenção penal, validade temporal da lei, lei penal no tempo e lei penal no espaço, correto? O que nós vimos, tempo do crime, teoria da atividade, conflito aparente, normas, princípios da especialidade, consunção, absorção, alternatividade, né? O conflito é só aparente. Territorialidade, extraterritorialidade, territorialidade, regra geral, nós vamos usar o artigo 5º do Código Penal, extraterritorialidade, do artigo 7º, incondicionada, condicionada, lugar do crime, teoria da ambiguidade omissa, o fato típico em si, a conduta praticada pelo sujeito ativo, a conduta praticada, o resultado praticado pelo sujeito ativo, que nós vimos que a conduta pode ser conduta dolosa, quanto conduta culposa, vimos a classificação de dolo, classificação de culpa, resultado material ou resultado naturalístico formal, que é o crime material, crime formal e o crime de mera conduta. Nós vimos nexo causal ou nexo de causalidade, que é a ponte que vai ligar a conduta praticada pelo sujeito ativo e o resultado pretendido por este sujeito ativo. Nós vimos tipicidade, que é a previsão legal da conduta praticada, correto? O que o Jean praticou contra o Roger. O Jean foi subtrair para si ou para outrem o celular do Roger. Professor, aonde está previsto isso? Lá no 155 do Código Penal. Então, é típico, antijurídico ou ilícito, que o direito, o Estado, correto, regulamenta tudo que é lícito. Dá total liberdade. Então, se eu lesiono o bem jurídico tutelado, eu estou indo contrário ao ordenamento jurídico. Então, por isso que é antijurídico. Aí vimos os crimes dolosos, os espécies, já falei, as características dos crimes culposos, erro de tipo, nós trabalhamos, erro de tipo inevitável, erro de tipo evitável, correto? O inevitável exclui o dolo, exclui a culpa, isenta de pena, que é o erro de tipo inevitável ou excusável, correto? Erro de tipo evitável exclui o dolo, mas o agente responde pela conduta culposa se haver previsão legal deste crime, a conduta culposa dele. Então, discriminante putativa, que é o que eu penso estar agindo em uma legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e um exercício regular do direito. Discriminante putativa.
Erro de tipo discriminante putativo está lá no artigo 20 e 21 do nosso Código Penal, correto? Que traz para nós as consequências de cada conduta. Vimos o caminho do crime, o iter crimes, cogitação, preparação, execução e consumação. Então, nós vimos a importância que o sujeito ativo, quando você está em criminologia, que é a mente do indivíduo, correto? O que ele precisa realizar para que o direito penal possa intervir, correto? Ele tem que dar início aos atos executórios. E nós vimos tentativa, lá do artigo 14, inciso 2º do nosso Código Penal. O agente, ele não consuma o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Correto? Porque pela vontade própria dele, consumado. Tanto que, qual que é a consequência da tentativa? Causa de diminuição de pena. Eu vou responder como se praticado o crime. Então, se eu dou um tiro no Jean e eu erro tiro, ou seja, uma tentativa incruenta, vamos dizer assim, ou seja, foi um erro meu, mas não acertei ninguém. Mas eu tentei, por circunstâncias além da minha vontade, ou seja, o erro tiro meu. Eu vou responder por tentativa de homicídio. Procedimento do júri. Eu vou lá para o júri, professor, mas tentativa também? Também. O procedimento do júri é nos crimes tentados e consumados, e crimes dolosos contra a vida. Homicídio, infanticídio, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, aborto. Correto? Crimes dolosos contra vidas, consumados ou tentados. Então, eu vou responder lá no artigo 121, homicídio, mas na forma tentada, uma causa de diminuição de pena. Vimos a importância que tem da distinção de tentativa com desistência voluntária, lá no artigo 14, artigo 15, desculpa, arrependimento eficaz, arrependimento posterior, correto? Artigo 15 e 16 do nosso Código Penal. E a importância desses institutos, correto? Que traz para a pessoa uma possibilidade de ter uma diminuição da pena ali, a não responder por aquilo, porque ele desistiu voluntariamente. Arrependimento posterior, crime sem violência ou grave ameaça. Correto? Falamos do crime impossível. Matar aquilo que já está morto. Não tem como. Correto? Correto? Não tem como matar o que já está morto. Por impossibilidade do objeto, ou os meios praticados. Então, nós sabemos e compreendemos o crime impossível. Artigo 21, Código Penal, 22. 17, desculpa. Artigo 17 do Código Penal. Artigo 17 do Código Penal. Vimos culpabilidade, imputabilidade, quem que é capaz de praticar o crime e quem não é capaz. Eu lembro do Roger ter falado, professor, mas eu vi lá no pacote de crimes as penas. Nós vimos que as penas, vamos falar da pena privativa de liberdade, restritiva de direito e a pena de multa. A restritiva de direito substitui a privativa de liberdade quando preencher requisitos objetivos e subjetivos do artigo 44. Não precisa gravar agora, não. Correto? Que é o quê? Prestação de serviço à comunidade, uma limitação do fim de semana, uma prestação pecuniária pagar o valor para a vítima, correto? Interdição temporária de direitos, que são medidas alternativas do cárcere. Na forma, olha, determinados crimes menos gravosos, vamos dar outra aplicação, que vai dar um efetivo, correto? Então, quem é capaz? E quem não é capaz? Quem é louco? Medida de segurança, não é nem pena. Tanto que não está aqui no artigo 32 do Código Penal. Não é pena, é medida de segurança, porque pena
é aplicado à pessoa capaz, imputável, potencial consciência da ilicitude, exigibilidade de conduta diversa, que é os critérios ali da culpabilidade e a importância para a teoria que nós vimos, que é a teoria tripartida da pena. Outra situação que nós vimos também, concurso de pessoas, artigo 29, correto? Do Código Penal, é claro, as circunstâncias do artigo 30 incomunicáveis do agente e a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Claro, fazendo bem por cima assim, mas eu quis separar de todos esses tópicos aqui, que eu até botei aqui, tópico por tópico, que mais ou menos a gente conseguiu trabalhar de uma forma bem interessante aí, porque acho que vocês estão tendo que matéria interativa, pessoal? Vocês estão com matéria interativa hoje? Professor, filosofia do direito, mas bem viajado aqui. Bem viajado aqui. Qual que é? Homem, cultura e sociedade, filosofia do direito, antropologia, o que é? Porque agora, como coordenadora adjunta, dia 4 ao dia 10 vai começar a aplicação das provas interativas. Então, fiquem atentos àqueles horários, que todos de vocês que estão acessando o portal já devem estar craques, correto? Essas provas interativas que vocês vão fazer vai ter horário. Agora, eu não sei, eu quero confirmar depois, e depois a Adriele me manda uma mensagem, me manda um e-mail, a líder de vocês, os dias que estão a prova de vocês. Se na terça-feira à noite vai ter prova interativa. Eu acho que não deve ter nem saído saiu as datas, quando que será aplicada, mas as individualizadas saiu já está aparecendo para vocês no portal, porque aparece no portal. Está me ouvindo? Estou. Eu não faço as interativas. O que o professor Wilson falou é que mandou lá no grupo, que é de 6 a 10, não é? Isso. É somente isso, eu não tenho acesso a individualizado, porque porque não faz interativa, né? eu abarco essas matérias. Sim, porque eu estou com medo de chegar terça-feira que vem, aí chega lá, eu estou fazendo interativa. E como que eu vou fazer? Claro, estamos esperando um decreto aí do executivo relacionado às universidades, mas ainda acho muito difícil esse semestre, né? A gente só está vendo aí que o número só está aumentando de nós termos presencialmente as nossas provas oficiais. Beleza, tudo bem. E como que eu vou fazer? Como os outros professores acho que estão fazendo com vocês. Eu não sei, pra vocês terem noção, prova é tão individual, pessoal, que eu não converso, por exemplo, com o Stanley, como ele está aplicando. Não estou conversando. Porque cada um tem a sua... A coordenação sempre deu total liberdade ao professor trabalhar, porque o professor que está ali dentro da sala de aula, que sabe a necessidade da sala de aula. Claro que tem um critério mínimo, vocês vão verificar, claro, que as oficiais sempre vai ser assim, presencialmente. Divisão de turma, primeiro horário uma letra, segundo horário outra letra, correto? Sempre, como todas as universidades. E a minha oficial, por exemplo, a da terça-feira, na próxima, na outra, no dia 16, eu vou verificar o aplicativo para fazer aqui em sala de aula, correto? Aqui na hora. Vou elaborar as questões, correto?
dentro do que nós trabalhamos agora no segundo bimestre, não da matéria toda, claro, dentro do segundo bimestre, e vocês vão ter um período de tempo para fazer, né, das 7 até as 10, às 10 da noite, sem problema nenhum. Correto? E aí finalizou aí, eu já lanço as notas de vocês, correto? Não vou passar atividade, porque senão fica muito genérico. Eu quero sentir aí a turma, e eu sei que a turma aqui, todos que estão participando, sempre os 24, 32, que estão em sala de aula, são turma que não veio para brincar e veio para aprender mesmo, correto? Então, aí eu vou fazer desta forma aqui em sala de aula mesmo, tá, pessoal? Mas aí eu vou agora elaborar qual que é a plataforma que eu vou fazer isso. Eu vou perguntar para o professor Stanley, para os professores, se vocês têm precisado do próprio Microsoft Teams para elaborar a prova. Vocês têm feito prova parcial? Vocês fizeram uma prova oficial parcial aqui pelo professor direto, pessoal? Ou não? Sim. Ah, então beleza, perfeito. Aí todo mundo está presente aí no dia 16, e quem não estiver presente é só ser na chamada mesmo. Pessoal, dá uma observação, eu quero que vocês, claro, dentro de uma razoabilidade, dentro de uma proporcionalidade, anotar essa. Professor, então a prova oficial é oficial, somente que vai ter é dia 16. O calendário é do dia 15 ao dia, a semana, durante a semana toda. Uma semana toda. Sempre vai ser assim. Aí, pessoal, você vai verificar nos próximos semestres que tem sempre a dinâmica. Essas parciais, acredito eu já venho fazer dessa forma, cobrando presença. Então, se o aluno, eu faço chamar de sala de aula, vem todas as aulas, ter lá, se tomar 1.000, tem 1.000 pontos. Né? Se veio 80%, tem 800 pontos. Eu sempre faço essa individualização. Não lancei a nota de vocês até da porque já separei os nomes de todo mundo e eu estou lendo uma por uma. Correto? Para ver se tem algum tipo de clone. Por isso que eu não tive o trabalho de lançar, mas acho que até amanhã, no máximo, mais tardar, quarta-feira, já vai estar tudo lançado. Quer dizer, quarta-feira é amanhã. Tá, eu ainda não entendi. O quê? Vai ser somente um dia para a prova oficial, vai ser 2, 3... Oi? Minha é um dia. A minha vai ser um dia, no dia 16. Direito penal, dia 16. Vai colocar que horas e vai até que horas? Vai ter... Das 19 para prova assim até as 10 da noite. Né? Direito até as 10 da noite. Então vai ser dentro desta pegada aí. Eu quero que vocês anotem, por favor, algumas leis imprescindíveis aí para estudar. Que vamos trabalhar um pouco sobre elas aí agora. Lei 11.340/2006, Lei 11.340/2006, Lei, entre parênteses, Lei Maria da Penha, Lei Maria da Penha, Lei 11.340/2006, Lei Maria da Penha, correto? Outra lei que eu quero que vocês sempre tenham aí marcado no vademecum de vocês. Lei 11.343 de 2006. Lei 11.343 de 2006. Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas. Lei de Drogas. Lei de Drogas. Lei 11.343 de 2006. Lei de Drogas.
Outra lei que você sempre tem notado. Lei 8072/90. Lei 8072/90. Lei 8072/90. Lei 8072/90, que é a Lei de Crimes Hediondos. 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 8072/90. No MECO, ela aparece onde? Legislação complementar? Isso. Por exemplo, então, Vladimir, correto? Sempre vai estar aqui, ó, nessas mais grossas, nessas partes coloridas mais grossas aqui, ó, que é na legislação complementar. Você vai ter o Código Penal, que são codificados bonitinho. As leis vão estar tudo aqui nessa parte, no meio do Código Penal, no meio do Vladimir, normalmente. Correto? A Lei 5.197, e vai caminhando até todas as legislações. Por quê? Vamos falar mais outras leis. Por quê? São leis aí que nós vamos sempre estar abrindo ela no ADMEC. Nós já vamos colocar post-it aí, quem quiser, posteriormente. Deixa anotado, a pessoa não tem agora, não comprei agora, porque está caro. Quando comprar, já anota no caderno essas principais leis e depois já faz um post-it aí, porque nós vamos precisar. Outra lei, pessoal. E esta lei agora sofreu grandes mudanças aí no pacote anticrime. Lei 7.210 de 84. Lei 7.210 de 84. Lei 7.210 de 84. Lei de Execuções Penais, a famosa LEP. Quando vocês ouvirem esse termo LEP, é esta lei. Lei de Execução Penal. Certo? 12.805. Acho que só pegar o ano. Acho que é 2006. Deixa eu pegar aqui isso. Isso, 2013. Vamos lá. Lei 7.210 de 84. É a LEP. Lei de Execução Penal. Escreve LEP. Outra lei muito importante que nós vamos analisar e estudar também mais para frente é a Lei 12.850 de 2013. 12.850 de 2013, que é a Lei das Organizações Criminosas. De organização criminosa. Correto? 12.850. 12.850. 12.850. Outra lei importante, pessoal, aproveitar que foi importante. 9.613. 9.613. 9.613/98. 9.613/98. Que lei que é essa, professor? Lei de lavagem de dinheiro. Lei de lavagem de dinheiro. Lei de lavagem de dinheiro. E, claro, essas duas últimas que saíram aí, não foram as duas últimas, expressamente falando, mas as duas últimas aí de suma importância para nós. Correto? Lei de lavagem de dinheiro. Lei 13.869
Lei 13.869 de 2019. Lei 13.869 de 2019, que é a Lei de Abuso de Autoridade. Quem quiser aí dar depois uma folhada nesta lei e verificar o que ela está trazendo para nós aí, aos agentes públicos que de alguma forma praticaram abuso de autoridade, correto? Prisão sem devida fundamentação, mandado de busca e apreensão sem devida fundamentação, correto? Entre outras características aí que vai influenciar a Lei 13.869 de 2019 e, claro, a nova Lei Pacote Anticrime, que é a Lei 13.964 de 2019. Então, 13.964 de 2019. Veja já a Roger, DL, Crispim, a turma, que não está no Código Penal isso. E estas leis, elas estão o quê? Dentro das leis extravagantes, que são essas leis que ficam normalmente no meio, no final do vademecum, e que tipifica a conduta, ou seja, que aplica pena e sanção. Certo? Aplica a parte primária, que é a tipificação, o que é crime, e a parte secundária, que é a pena aplicada. Então, estas leis extravagantes que estão aqui nessa nossa legislação de direito penal, entre outros, o Estatuto do Desarmamento, a lei do COAF, dos crimes contra o sistema financeiro, tipo assim, nós temos leis, pessoal, que nós sabemos que não acaba. Mas temos sempre estas principais leis, estão sempre caindo em prova de OAB, caindo em prova de estágio do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, ainda mais agora, lei de abuso de autoridade, pacote anticrime, correto? Entre outras, outras legislações aí de suma importância que vai estar sempre aí nos nossos dia a dia e nas nossas aulas. Por que eu falo isso, pessoal? Porque se desde o primeiro semestre vocês conseguirem organizar um caderno, professor, mas todo ano muda a lei, todo ano tem que comprar um vademecum? Claro que não. Se mudar alguma lei, vou trazer para a sala de aula, você coloca post-it, foi acrescentado tal, para não ter que todo semestre querer comprar um vademecum todo ano, não. Então, vamos verificar e compreender, montar sempre, quem gosta de penal, o caderno de penal bem montado, quem gosta de civil lá com o professor Stanley, vai ter um caderno de civil muito bem montado, bonitinho, entender lá morte de comoriência, morte presumida, morte de ausente, morte de não sei o quê, morte que mata todo mundo, correto? Entre outras situações, se for lá, vai lá com a beleza bonitão do Yuri, cara charmoso, correto? Fred? O Yuri, um cara bacana aí, fala, direito constitucional, ele também dá aula de direito tributário, muito bem também, fiz bastante aula com ele também nessas matérias, tanto de direito público, ou seja, constitucional, tributário, que está sempre em conjunto, essa seara. Então, para chegar lá no 9º semestre, já todo mundo aqui, os 24 que estão aqui, está aprovado no exame da ordem. Não precisar pagar cursinho, gastar dinheiro, não precisa, pessoal. Não é este bicho de 7 cabeças que a turma coloca. É só questão que as pessoas não estudam. Mas se monta um caderno, igual vocês estão aqui desde o primeiro, vai chegar no nome. Acabou. Pode confiar, não tem dor de cabeça. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Bicho de 7 cabeças é um composto de magistratura, correto, prova objetiva, discursiva, sentença civil, sentença penal, oral e títulos depois. Isso sim é prova bacana. Você tem que aceitar no mínimo 80% na primeira fase. Na OAB é só contra você. É você e você. Agora, e claro, quanto mais caderno
fundamental que você tem, eu vou para atividade privada, eu gosto do setor privado, eu gosto de advogar aqui, quero advogar em São Paulo, quero advogar no Rio de Janeiro, quero trabalhar, melhor ainda, vai estar muito bem fundamentado depois para especializações, correto? E tese. Então, é sempre nessa seara que nós vamos aí, durante o semestre, trabalhar. Então, eu vou ficar atento para a aula que vem, semana que vem, se não ter prova. E se não tiver prova, eu boto, abre aqui para nós, eu tento separar o máximo de questão aqui, para a gente fazer questões aqui e verificar o que é certo, o que é errado, por que está certo, por que está errado, e fazer um debate interessante sobre esses temas que nós vimos abordando em sala de aula, beleza? Deu 2 horas de lá no meu horário. Professor, Oi? você pode postar, por favor, os tópicos que o senhor elencou aí de todas as aulas que o senhor já fez no Posto. portal? Posto. Vou escanear e vou postar lá. Vai estar lá na sessão, já estou na sessão 1 lá, tá? Lá no unidade 1, sessão 1. Tá? Valeu, obrigado. Não, eu vou fazer diferente. Vou fazer o mais bonitinho e vou postar lá. Tá? Valeu. Beleza? Esse daqui é rascunho. Eu vou fazer um mais completozinho e coloco lá. Utilizamos aí, tentando separar coisas que eu... vou postar outras coisas também, artigos jurídicos também, do Conjuro aí, que está tratando dessas coisas de pacote anticrime, que às vezes foge um pouco da seara que vocês viram esse semestre, mas já aí também para acompanhando os artigos jurídicos aí dos grandes juristas, como Lênio Streck, Auri Lopes Júnior, professor Rogério Sanches, grandes pensadores aí de direito penal e processo penal, no nosso direito contemporâneo, Alexandre Moraes da Rosa, que é o juiz lá do Rio Grande do Sul. Então, são grandes juristas hoje aí que possam contribuir para o nosso desenvolvimento mental aí relacionado ao direito penal. Beleza? Tranquilo. Tranquilo, comandão? Tranquilo, Jean, Driele, Roger, pessoal? Valeu, professor. Tá? Qualquer coisa, eu me coloco à disposição. Vocês têm no WhatsApp, vocês têm no e-mail, vocês têm qualquer coisa, só entrar em contato com a minha pessoa. Valeu, professor. Beleza, querido. Até mais. Valeu, obrigado, professor. Valeu, professor.